A paz de Cristo para todos e todas. Se você está assistindo esse vídeo, você ama a escola dominical, a palavra de Deus, o ensino da palavra de Deus. Então sejam muito bem-vindos, professores, alunos, superintendentes, coordenadores, pastores, dirigentes, enfim, todos os que amam a palavra de Deus e a escola dominical. Neste canal, Denis Pereira, sou eu, todas as semanas, aulas para jovens, juvenis, adultos e adolescentes. Aqui na descrição dos vídeos tem link para material de apoio em PDF, link para grupos de professores da escola dominical no WhatsApp e todas as minhas redes sociais. Temos viajado o Brasil ministrando a palavra de Deus em congressos, conferências, em cultos, em seminários, tanto para jovens e adolescentes quanto para a liderança. Já temos viagens marcadas este ano para São Luís do Maranhão, para Tangará da Serra, no Mato Grosso, e também para Novo Progresso, no Pará. Então, será um prazer atender os irmãos de perto, de longe. Conheça o nosso ministério, o nosso número de WhatsApp, o nosso contato para ministrações está na descrição dos vídeos, está aparecendo na tela. Será um prazer atender a sua igreja, o seu evento. Vamos embora então para mais uma aula da EBD. Lição, aula 11 para a classe de adultos, o homem do pecado. E aí, o trimestre está terminando, já preparou as tuas aulas finais, o encerramento do seu trimestre? Comente aí no vídeo que você está preparando para o final desse trimestre. Aula 11, então, o homem do pecado. Textual, 2 Tessalonicenses 2,8. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. O homem do pecado, a encarnação máxima da maldade, será destruído por Jesus Cristo, o homem perfeito. O texto bem explicadinho está em 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 15. Nesta lição, trataremos de como, nos últimos dias, um homem será usado por Satanás para afrontar a Deus e perseguir Israel, o anticristo, né? Não, anticristo, contra, ok? Conhecido também como homem do pecado, esse personagem maligno aparece na Bíblia Sagrada como representante mais autorizado de Satanás. Não podemos ignorá-lo, temos de conhecer seu caráter, missão e destino final. Inclusive, o espírito do anticristo, ele já opera no mundo, por isso que nós não podemos ignorar o maligno, não podemos subestimá-lo, mas também não podemos ignorá-lo. Diz assim: amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, porém, avaliai com cuidado se os espíritos procedem de Deus, porquanto muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Deste modo, podeis reconhecer o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus não provém de Deus. Ao contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir, e presentemente já está no mundo. Então todo espírito que não confessa que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que ele veio em carne, é o espírito do anticristo. Por isso que é preciso tomar muito cuidado com certos conceitos e filosofias que estão conectados com esse tipo de pensamento. O gnosticismo foi uma das maiores ameaças para a igreja primitiva e é para nós hoje, porque no gnosticismo, que está engendrado em toda a arte e cultura que nós temos hoje, em muitas programações, na maioria das programações televisivas, eles estão em cima de um pensamento gnóstico, aonde a matéria é inerentemente má, não há nada que se faça para que ela seja santificada. Logo, isso significa dizer que Jesus não pode ser o Filho de Deus, porque como alguém sendo Filho de Deus, sendo santo, se tornaria carne, se a carne é má, se a carne não pode ser santificada. Então, de duas uma, ou Jesus não é Deus, ok? Ou se ele veio em carne, ele não é o Filho de Deus. Ok? Então, ou ele não é Deus ou ele não se tornou homem. Então, há todo um problema aí. E isso veio sendo diluído dentro da cultura, dentro da arte, dentro de todo o sistema mundano e está engendrado entre nós hoje. Então, precisa tomar muito cuidado. Então, todo espírito que nega que Jesus veio em carne, de que forma isso? Abertamente, claramente? Jesus Cristo não veio em carne. Não. É de maneira sutil
que esse espírito maligno, o espírito do anticristo, atua no meio da humanidade. Tópico 1. O homem do pecado. Neste tópico, enfocaremos a origem, os títulos e a natureza do homem do pecado. Aqui na descrição dos vídeos, material em PDF, eu vou colocar por link, tá bom? Por link de diversas igrejas, do evangelista Caramuru Afonso, do Belenzinho de São Paulo, da AD Criciúma, muito material, vai ficar tudo, um monte de link, tudo aqui embaixo, que eu vou começar a colocar os links tudo separado aqui, por aula, os portais, os blogs, para você ter acesso aí. Origem do homem do pecado. Caim e Lameque, prefigurando o anticristo, opuseram sistematicamente a Deus. Então, primeiro, já podemos dizer aqui a característica do anticristo, oposição sistemática a Deus. Uma coisa é desobedecer, outra coisa é se opor sistematicamente, que significa fazer de tudo para destruí-lo, se é que alguém pode, mas tentam, ok? Então essa é a tentativa. Já que não posso, mas pelo menos tentar, eu vou continuar. Esse é o pensamento do inimigo. Ambos agiram como o homem do pecado, que há de aparecer tão logo a igreja seja arrebatada, segundo Tessalonicenses 2, 6 e 7. Agora você já sabe o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. O que se entende aqui é que a igreja é a resistência à operação total do anticristo. O espírito dele já opera, mas enquanto a igreja estiver na terra, ele não terá seu pleno governo, sua plena aparição, ok? Então, tudo o que está acontecendo no mundo, guarda isso, é sinais de que Jesus está voltando. Deve assustar os desviados, os afastados, os incrédulos, mas para a igreja deve abrir os olhos e começar a aumentar a expectativa. Por quê? Tudo nos mostra que Cristo já volta breve. Jesus voltará. Então não deve nos assustar, ok? Muito bem. Aí desde os tempos bíblicos, muitos fizeram-se anticristos e dispuseram-se a perseguir a Israel e a igreja do Cordeiro. Destes citaremos apenas alguns: Nero, Hitler e Stalin, tá? Porque a lista é longa e enojadiça. Títulos do homem do pecado. O título principal desse personagem é Anticristo. O apóstolo João, sempre atento aos sinais dos tempos, soube como desmascarar os antecessores do homem do pecado. Em seus dias não eram poucos. Então, o pessoal acha que tudo que está acontecendo hoje, ai meu Deus do céu, nós estamos vivendo um tempo muito difícil. Sempre foi difícil. Sempre foi difícil. O inimigo nunca tirou férias, nunca deixou de ser quem ele é. Então vamos lá. No Apocalipse, o homem do pecado é descrito como a besta que sobe da terra. Se retroagirmos a Daniel, constataremos que o anticristo é apresentado como o príncipe que há de vir. O Senhor Jesus, por sua vez, mostra-o como aquele que, desprezando o pai e o filho, aparece mentindo e enganando os incautos. Vamos ler? João 5,43. Eu digo aqui em casa que a maior atuação de Satanás nos dias de hoje, e portanto o espírito do anticristo, é exatamente o engano. E por que que ele engana? E por que que ele tem tido sucesso na sua atitude de enganar? Eu vim em nome de meu Pai, e vós não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, declaro-vos que os recebereis. Então, infelizmente, muitas pessoas, eles se deixam levar. Eu digo sempre na EBD, que nós devemos escutar a palavra de Deus, na igreja, na internet, aonde for, com a Bíblia aberta. E sempre anotando e pesquisando, como a igreja de Beré em Atos 17, para saber que se o que está sendo ministrado é o que está na palavra. Se não estiver na palavra, irmão, não interessa quem falou, eu estou fora. O homem do pecado será de tal forma usado por Satanás que chegará a ser confundido com este. Ele aparecerá como uma espécie de ungido do diabo. Então, Jesus apareceu no poder e na unção do Espírito, fazendo milagres e maravilhas. E o ministério de Jesus foi para glorificar a Deus. O serviço do anticristo será para manifestar o Satanás. Os que não tomarem parte no arrebatamento da igreja serão obrigados a prestar-lhe honras e adoração. Nele a possessão satânica será plena, ok? Então, é dentro de um período que nós vamos falar aqui agora, mais ou menos, um pouquinho, bem pouquinho, tá? Essa é uma aula que não adianta o professor querer aprofundar para falar de grande tribulação, de não sei o quê, e nem mesmo do anticristo, porque o tempo é muito reduzido. Mas
ele termina esse tópico dizendo aquele tempo que nós temos estudado ao longo dos anos, em que as pessoas serão obrigadas a prestar adoração e que uma das formas de prestar adoração é recebendo o sinal da besta. Quem não tiver o sinal da besta não irá comprar, não irá vender, não nada. Por muito tempo se falou, se proclamou, se fez conferências, seminários dizendo, vai ter um chip, vou colocar um chip na testa, na orelha, no lóbulo da orelha, aqui na mão e não sei o que. Eu só queria aqui lembrar que está todo mundo chipado. Nós já estamos chipados. Os nossos smartphones, eles têm um chip e através desse chip tem geolocalização. É só você fazer um teste aí. Entra no Facebook e escreva aí, por exemplo, uma marca de tênis que você quer comprar. Meu filho, por exemplo, ele está querendo um tênis da Oakley. Acho que é Fleck que fala, uma coisa assim. Coloca aí a marca de alguma coisa que você quer comprar, lá no coisa de pesquisa, aperta para fazer pesquisa e sai do Facebook. Volta 2 horas depois, você vai ver no Facebook, sem você pesquisar, entra na sua timeline, ou no Instagram, onde você quiser, ou no YouTube, onde você quiser. Qualquer coisa que você pesquisar, a partir do momento que você coloca lá para pesquisar, durante muitos dias, até você fazer outra pesquisa, aquilo vai sendo oferecido para você sem você pesquisar de novo. Por quê? Porque existe todo um sistema que ele é preparado para entender como você pensa através de uma simples pesquisa, ok? Então ele começa a te oferecer produtos, ele começa a te oferecer ferramentas, ele começa a te oferecer informação sobre aquilo que você pesquisou. O que é isso? Nós estamos chipados. Aonde você vai, o que você come, tudo isso. E hoje com internet, Wi-Fi grátis, ainda mais. Toda vez que você acessa um Wi-Fi grátis, você está dizendo para o mundo aonde você está, o que você está fazendo. Isso é bom por um lado, por segurança? Por outro lado, isso é todo um controle. Então o sistema do anticristo, o sistema para a operação dele já está em atuação. A missão do homem do pecado. A missão do homem do pecado será quádrupla. Então vamos lá. Opor-se a Deus. Satanás não ignora este fato. Jamais logrará derrotar a Deus. Por essa razão, volta-se contra todas as obras divinas. É aquela velha situação. Se eu não posso com o pai, eu atinjo os filhos, ok? Então como é que Satanás luta contra Deus? Ele não pode vencer a Deus. Então ele luta contra as obras de Deus. Ele procura desacreditar tudo aquilo que Deus fez e faz. Ferozmente opõe-se a Deus, aos santos, à igreja, a Israel, aos redimidos do Cordeiro. Tá certo? Agora, isso nós não devemos temer. Por quê? Porque maior é o que está conosco. Ele nunca terá êxito, ok? Aliás, a gente não pode nem dizer que o inimigo é adversário de Deus, ele é adversário nosso. A Bíblia diz assim, o diabo, vós adversário. O inimigo não é adversário de Deus, porque só é adversário alguém que está no mesmo nível que você ou acima, ou seja, alguém que de alguma maneira representa uma ameaça. Satanás não representa ameaça para Deus. Oh, glória a Deus. Então, como é que ele trabalha? Ele trabalha para destruir a igreja. Ele trabalha para destruir as obras de Deus. Outra coisa, opor-se a Israel. Através de seus anticristos, o diabo vem reunindo todos os esforços para destruir Israel, quer física, quer espiritualmente. Ele vai falar aqui da Segunda Guerra Mundial, em que 6 milhões de judeus foram brutal e covardemente aniquilados, assassinados. Na grande tribulação vai acontecer uma nova perseguição, tá certo? Então, o mundo não consegue entender e aceitar que uma nação tão pequenininha quanto Israel seja tão poderosa. As melhores armas, os melhores sistemas de segurança em todos os aspectos, de computadores, de circuito fechado, tudo são israelenses. O melhor suco de laranja, os melhores sucos, enfim, são israelenses. Me parece que a Apple tem alguma coisa a ver, o iPhone, enfim, tem um monte de coisa aí que é tudo israelense, tá certo? A tecnologia de dessalinização da água, não existe nada parecido com Israel. Israel não tem fonte de água doce, mas lá não falta água doce, tanto que está sendo transmitido, está sendo transferido muita dessa tecnologia para o Brasil. Então, muitas nações, elas atuam para destruir Israel. Então, por isso que eu falo para a galera, assiste jornal, porque o crente, quando ele assiste jornal, o olhar do crente é um olhar bíblico. Então, pelo jornal, ele consegue perceber os sinais de que Jesus está voltando.
opor-se a Jesus Cristo. No que concerne ao Filho de Deus, a missão do homem do pecado é dupla: opor-se a Cristo e colocar-se no lugar de Cristo como ele, como se ele, o anticristo, fosse o verdadeiro Messias e Salvador. Então, é muito interessante isso. No início, ele tentou matar fisicamente o Filho de Deus. Depois procurou enredá-lo na tentação do deserto. E, finalmente, reuniu todos os seus recursos teológicos para destruir a genuína cristologia, o estudo da vida e da obra de Cristo. Então, como nós lemos, qualquer que nega, 1 João de novo, eu li 1 João 4, né? Agora olha o que diz 1 João 2, 23. Todo que nega o Filho de igual forma não tem um pai. Quem confessa publicamente o Filho também tem o Pai. Então, a ideia do anticristo é negar o Filho, é negar a cristologia, tá certo? Nós temos no meio acadêmico hoje, você deve ter jovens aí que estão na faculdade, uma das grandes questões hoje no meio acadêmico é o seguinte: não faz sentido o evangelho, não faz sentido Cristo, não faz sentido a graça, não faz sentido o amor de Deus, não faz sentido Deus saber que a gente ia pecar e mesmo assim nos fazer para mandar Jesus para morrer por nós. Para que fazer tudo isso? Então existe todo um pensamento aí e que as pessoas, elas sem perceber acabam sendo levados, muitos acabam desviando da igreja. É o espírito do anticristo, provocando dúvida onde deveria existir fé. Não é? Por quê? Porque nós cremos que Jesus Cristo foi e é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus, verdadeiro homem, verdadeiro Deus. E opor-se à igreja. O homem do pecado opõe-se impiedosamente aos discípulos de Jesus Cristo. Ele sabe como usar o sistema mundano como a igreja, contra a igreja, ele sabe. Mas consolemos-nos porque maior que está em nós do que está no mundo. Eu tenho dito em algumas aulas que o inimigo é especialista em cortina de fumaça. O que é cortina de fumaça? É você provocar uma explosão para chamar a atenção das pessoas para aquele lugar de explosão. E enquanto as pessoas estão procurando saber o que aconteceu ali, o que explodiu ali, do outro lado da cidade, do outro lado do país, está acontecendo a verdadeira explosão. O inimigo tem sido assim. Então, eu tenho visto, principalmente em redes sociais, muitas discussões cheias de ódio, muitas discussões que não levam a nada, verdadeiras discussões de loucos, de tolos, que não levam a nada. Por quê? Porque o inimigo é especialista nisso. Eu disse aqui, um transexual disse no SESC de São Paulo: nós queremos destruir a família. Um monte de gente foi lá e compartilhou o que ele falou e não sei o quê. Aí você pega uma mensagem falando que Jesus Cristo é o caminho, a verdade, a vida, ninguém compartilha. Então, o inimigo, ele sabe como usar o sistema mundano. E muitas vezes, nós, enquanto cristãos, nos deixamos usar por não termos discernimento das armas que ele usa e de como ele trabalha. Por isso que a Bíblia diz que não podemos ignorá-lo. Bom, ele vai fazer todas essas tentativas, mas é claro que será destruído. Vejamos agora a ascensão do seu império. Então, logo a igreja seja arrebatada, Deus permitirá que Satanás, através de seus dois escolhidos, a besta e o falso profeta, reine absolutamente por 3 anos e meio. O primeiro será um agente político e o segundo um delegado religioso. Então, guardou isso? Primeiro, ele só agirá por permissão divina. Só agirá por permissão divina. Lembra de Jó? Ele só agiu por permissão divina. Então, ele agirá por permissão divina. Por que isso vai acontecer? Isso é um meio também de fortalecer a fé dos verdadeiros, ok? E deixar claro quem não tem fé nenhuma. Então, o ambiente da perseguição, ele quebra a fé nominal. A fé nominal, ela é destruída no ambiente de perseguição. O que é fé nominal? Eu creio, mas não creio. Eu creio, mais ou menos. Eu creio dependendo da circunstância. Não. No ambiente de perseguição, quem crê, crê. Até a morte. Morre crendo. Morre pela fé. E quem não crê, já não crê mesmo. Acabou. Não crê, acabou. Ok? E aí, um agente político e o segundo, um delegado religioso. Por isso que a igreja sempre está de olho em pessoas com uma ascensão política e religiosa muito grande. Então, o Papa sempre está em evidência, que é o maior líder religioso que se tem. Ok? Você tem muitos líderes religiosos, mas o Papa, e o que está aí, ele é uma pessoa carismática, e ele fala assim algumas coisas que, né, o pessoal, ai, que legalzinho, que bonitinho, mas ele fala umas coisas também que a gente tem que, opa, isso aí, meu irmão, isso aí tá complicado, tá complicado. Então,
poder religioso. E aí, 14 de maio agora, o Papa está chamando as maiores lideranças religiosas, políticas do mundo para uma reunião dia 14 de maio. E aí, eu não sei, mas desculpa, se tiver algum pastor indo, vaza, hein? Fora, irmão, fora. Esse negócio tá fora, fora. Para, irmão. Para, a igreja é a igreja. A igreja de Cristo é a igreja de Cristo. Nós estamos querendo fazer aliança com quem Deus falou. Não faz aliança. Por quê? Porque a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Nós temos hoje um problema muito sério de muitos cristãos, assim, que não respeitam a autoridade. Eu estava vendo ontem uma postagem de o que o pessoal faz hoje? Eles fazem montagem. E aí eles pegam fotos de líderes religiosos, de pastores, ao lado de certas celebridades que destruíram a vida pública, que destruíram, não é? Que demonstraram não ter caráter. Então, certas alianças não devem ser feitas. Simplesmente assim. Ah, mas vai ficar como antipático. É melhor do que depois, sabe, destruir a imagem. É complicado isso aí. Então, dia 14 de maio agora. Então, um líder religioso e um líder político. Naturalmente seria os Estados Unidos, mas o senhor Donald Trump não é um cara muito carismático, né? Então você tem aí outros líderes europeus, comunidade europeia e tal. Bom, tem muita gente assustada. Mas eu vou dizer de novo, só se assusta quem não está pronto para isso. Está pronto para ir? Então, irmão, tudo isso, novamente, nos mostra que Cristo está voltando. Então, é hora da igreja começar a dizer: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Ei, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Que se assuste e arranque os cabelos e faça alguma coisa quem está desviado, quem está longe de Jesus. Quem está perto, aleluia, vem Jesus, vem. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. É isso aí, irmão. O auge do seu império. O homem do pecado, no auge do seu poder, dominará tanto a economia quanto a religiosidade humana, tá? Então, presta atenção. Hoje existe todo um trabalhar para criar-se uma moeda única mundial. Você tem o dólar, mas a ideia é quebrar o dólar e criar uma outra moeda mais forte, uma moeda única, tá certo? E dominar a religiosidade humana. Por isso que eu tô dizendo, é muito bonitinho ver pastor e padre junto. Mas olha aqui, gente, presta atenção, abre o olho, igreja. Em Dubai foi inaugurado o primeiro centro não sei o que lá. É um ambiente onde cristãos, muçulmanos e judeus vão adorar juntos. Ai, que lindo, que legal, adorando junto, cultuando no mesmo lugar. Que lindo, né? Lindo coisa nenhuma. Nós vimos na última lição que o evangelho transforma culturas. Então não dá, irmão, não dá. Essas alianças não dá. Então, aí, padre, beleza, bom dia, boa tarde. E tchau, irmão, vaza, porque nós não comungamos dos mesmos princípios. Há princípios que se chocam entre si. Então, não dá para fazer aliancinha, ok? Então, o seu governo, a princípio, será aceito por todos, porque ele vai enganar. Passados os 3 primeiros anos e meio do seu governo, ele começará a experimentar a ira do cordeiro. Sua ruína acontecerá no alto da administração. Depois que todas as pragas se abaterem sobre o seu reino, ele será julgado juntamente com o falso profeta, lançado no lago de fogo, para onde será jogado também, após o milênio, o arqui-inimigo de Deus, o Satanás. Então, o homem do pecado será o homem mais iníquo, mau e blasfemo em todos os tempos. Em termos de maldade, quer essencial, quer formal, será ele superado apenas pelo próprio Dema. Aparelhado pelo diabo, há de se levantar contra a criação e contra o próprio Criador. Mas ele não vai adiante porque o Senhor o destruirá com o sopro de sua boca. Novamente, nós não devemos temer, mas também não podemos ignorar. Devemos saber, estudar como ele atua para podermos identificar, discernir. Peraí, isso é bonitinho, isso é legal, mas isso não é de Deus. Isso está errado. Nós temos que ter esse discernimento e só há discernimento quando há conhecimento da palavra de Deus. Amém, gente? Essa foi então a nossa aula. Um grande abraço para você, boa semana, assista a culta, compartilhe, inscreva-se no canal, olhe aqui na timeline, na descrição dos vídeos, todos os materiais que nós temos e até a próxima aula.
Deus abençoe.